Nós queremos saudar a amada igreja, a você que certamente estará ouvindo e assistindo essa mensagem no YouTube. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. E a todas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 32 e 33. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Até aqui, vamos levantar uma oração ao Senhor, dizendo assim: nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, pela leitura da Tua palavra, que é vida, nós, em nome de Jesus, nós te glorificamos e bendizemos o Teu nome. Reconhecemos, Senhor, que na Tua palavra nós encontramos vida e vida eterna. Assim, Senhor, fala conosco mais uma vez nesta mensagem, através do Teu Espírito Santo, que não seja o homem a falar, mas o Senhor a tocar em nossas mentes e em nossos corações. Assim nós oramos, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Então, o título desta mensagem é: você está sendo desafiado. Eu repito, o título desta mensagem é: você está sendo desafiado. Então, qual é o desafio? Sair de uma vida histórica e passar a ter uma vida debaixo da profecia. E aí você, como eu, como você que me ouve nesta noite, você vai estar saindo exatamente, se livrando da palavra, quando diz ali em Provérbios 29:18, que será apostado: sem profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Então esse é o desafio, é guardar a profecia para não se corromper. Então certamente a profecia nos levará à felicidade plena, que nós só vamos encontrar em Jesus. Mas por que em Jesus? Antes de entrarmos propriamente na mensagem, mas por que em Jesus? Porque a palavra diz, lá em Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, postando: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É esse Deus com todos esses predicados que veio morar em vossos corações e no meu coração, com todos esses predicados: maravilhoso, príncipe da paz, não é? Deus forte, conselheiro. Então é algo maravilhoso. E no texto que nós lemos, a palavra inicia dizendo que 2 discípulos, eles estavam em Jerusalém. Qual era a orientação do Senhor Jesus para os seus discípulos? Ficai em Jerusalém.
Mas o texto da palavra diz que logo após o Senhor Jesus ter sido crucificado, sepultado, passado 3 dias, 2 discípulos, eles saem de Jerusalém e eles estavam caminhando para Emaús. O que era isso? De Jerusalém até a localidade chamada Emaús, era uma distância de aproximadamente de 11 a 12 quilômetros. E nessa caminhada, porque assim como nós estamos empreendendo uma caminhada, mas louvado seja o nome do Senhor, que a nossa caminhada está sempre voltada para Jerusalém Celestial. Nós não vamos para Emaús, não vamos descer para Emaús, porque nós estamos subindo para Jerusalém Celestial, eu repito, e aqueles homens, eles vão descendo ali, e eles foram conversando entre si, tratando daqueles últimos acontecimentos. Eles estavam ali vivenciando já algo que se tornara a história daqueles acontecimentos recentes. E ali a palavra diz que eles iam fazendo perguntas um ao outro. O homem, ele tem por norma ficar perguntando, mas as perguntas de pergunta a pergunta e as respostas naquilo que trata das coisas espirituais, meus amados, minhas amadas, é necessário não buscar a explicação do homem, mas buscar a explicação que vem do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele vai nos ensinar algo maravilhoso. Você quer saber a respeito dele? Você quer saber a respeito de salvação? Ele ensina. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra. Então nós vamos na palavra. Por isso que nós não podemos sermos enganados por um e outro, porque é a palavra que tem as respostas. E é ela que testifica de Jesus. Então, eles ali iam fazendo pergunta um ao outro. E Jesus se aproxima deles. Olha só, olha a importância. Eles iam fazendo pergunta um ao outro e Jesus se aproxima. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Coloca para nós, Carlos Emanuel, Mateus 28, 20. Eu leio: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqueles 2 discípulos saíram ali de Jerusalém, mas quem que estava junto deles ali? O Senhor Jesus. Jesus, Ele tem prazer em estar conosco, porque a própria palavra diz que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Você é o escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que os olhos daqueles discípulos estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E o Senhor Jesus se aproxima deles e diz assim: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E o Senhor disse: e vocês estão tristes.
O homem, quando se afasta de Jesus, quando ele se afasta da revelação de Deus, ele é alcançado pela tristeza. Porque aquilo que ele tem de mais precioso, que é Deus, que se comunica com a alma dele, sente a ausência. E o Senhor Jesus diz para ele: o que é que vocês estão falando? E olha a resposta. E olha a resposta deles. Um deles se chamava Cleopas. Disse assim: és tu peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm surgido nesses dias? E o Senhor Jesus perguntou: mas quais? Quais coisas que vocês estão falando? A resposta que o Senhor Jesus, ele queria e quer ouvir de você nessa noite, de você neste dia que estará ouvindo essa mensagem, é o prometido, o Salvador das nossas almas, ele veio. Mas é interessante que a resposta deles ali não correspondiam com a vontade de Deus para eles. E eles falaram: mas você não sabe? Olha, aquelas que dizem respeito a Jesus, porque Jesus o Nazareno, ele foi um varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Tudo bem. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o quê? Remir a Israel. Mas agora, tudo isso é hoje já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então o povo de Israel esperavam um rei para libertá-los do jugo do Império Romano. O Império de Ferro, profetizado por Isaías, ou melhor dizendo, profetizado por Daniel, lá naquela famosa estátua de Nabucodonosor. Então vejam bem, e assim o povo esperava, mas aquele que havia nascido como rei, ele veio como homem. Não teve lugar nenhum que pudesse recebê-lo numa casa, o colocar numa manjedoura. E certa vez alguém disse assim: Senhor, eu vou te seguir. E o Senhor Jesus disse assim: o Filho do Homem, como ele muitas das vezes se referia, ele não tem aonde inclinar a cabeça. Homem de dores. E eles, o povo, esperava um libertador. Aquele que iria levantar um exército para libertá-los, esquecendo-se de algo muito importante. A nossa mensagem, ela não é uma mensagem para te levar a uma emoção. A nossa mensagem não é uma mensagem para levar todo mundo a pular, a saltar. Nada contra quem faz isso. Mas a nossa mensagem é a mensagem que o Senhor Jesus nos ensinou pela sua palavra. É te ensinar que há um reino te esperando. Ensinar que um Deus, ele veio como homem e morreu no meu e no seu lugar. E isso você precisa entender, de que ele te libertou, ele colocou um selo através do seu Espírito Santo e disse assim: minha propriedade. E o Senhor Jesus, ao prestar conta na oração sacerdotal, lá no capítulo de João, capítulo 17, o Senhor disse assim: Pai,
todos aqueles que tu me deste, eu cuidei. Nenhum se perdeu, a não ser aquele que era o filho da perdição. Nenhum se perdeu. Você não vai se perder. Porque o Pai é que te entregou Jesus. E Ele está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o entendimento. Então, o que o Senhor Jesus, Ele estava explicando, e Ele logo a seguir, Ele vai dar explicação para ele, dizendo assim, que é o texto, quando Ele diz assim, no 25, Emanuel, 24 e 25, só para gravar bem para a gente. E Ele lhes disse, ó nécio e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que os profetas disseram, meus amados? Os profetas disseram que Jesus nasceria da semente da mulher. Gênesis 3,15. Se puder ir postando, pode ir postando. Gênesis 3,15, não é? Então, em Gênesis 3,15, o Senhor Jesus disse assim, Deus disse assim, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. E esta te ferirá a cabeça. Jesus esmagou a cabeça do inimigo. E tu lhe ferirás o calcanhar. Morte de Jesus na cruz. Você está bem atenção? Isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção para eles, que foi profetizado desde sempre de que ele viria. Também de que ele seria um servo sofredor. Podemos até observar lá em Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías 53, 5, diz assim, mas ele foi ferido por causa dele? Não, por causa de nós, das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Homem de dor, não é? Luta, dificuldade. É isso que nós precisamos entender, o que Jesus fez por nós. Mas também Zacarias 12 vai falar que ele foi traspassado. Zacarias 12, tá? Zacarias 12, amém? Então, veja bem. E aí, a palavra do Senhor, ainda mais uma vez, em Malaquias 3:1, pode postar Malaquias 3:1, olha só como o povo de Israel viu com má vontade a vinda de Jesus. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados, é profético. Quem é que veio? Que mensageiro é esse? João Batista, voz que clama no deserto. Ele veio anunciar o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Perguntado a ele se ele era o Messias, ele disse assim, não sou. Eu sou a voz que clama no deserto. Era o cumprimento aqui de Malaquias 3:1. Porque esse é o anjo do pacto. E Jesus falou tão profundamente com eles, meus amados, como quer falar com profundidade com você e comigo nesta noite. Não por acaso, se nós abrirmos ali o Evangelho de João, presta bem atenção nisso, no capítulo 2, Carlos Emanuel, no capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus.
aqui está o primeiro milagre do Senhor Jesus. Ele estava numa festa de casamento e ele vai transformar a água em vinho. Mas por que o primeiro milagre? Ele está apontando para mim, está apontando para você, de que aquela festa não fora por acaso. É porque ele era e é o noivo da igreja que seria formada em Atos dos Apóstolos, para que um dia ela pudesse, lá na eternidade, celebrar as bodas com o Cordeiro. Nós estamos sendo preparados. Foi o primeiro milagre de Jesus. Casamento fala de quê? De aliança. Então, ele dizia: eu sou a nova aliança convosco. Então, o Antigo Testamento é a velha aliança, mas agora eu sou a nova aliança. Então, com a minha igreja que eu edificarei, louvado seja o nome do Senhor, não? Agora é pela graça. A igreja vive o período da graça, ou seja, um favor imerecido. Conforme Efésios 2:8, isso é dom de Deus, não vem de vós. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, vejam bem, louvado seja o nome do Senhor. Então, se cumpre em Jesus, quando o salmista, ele vai falar algo interessante, 69:21. Lembra da mensagem? Você está sendo desafiado. E o desafio é: medita nas Escrituras sobre o Senhor Jesus. Vê se não se cumpre a palavra. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Se lembra de Jesus ali na cruz do Calvário, quando ele diz: tenho sede. E o soldado, com toda piedade, entre aspas, pegou no vinagre e molhou. Imagina. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, veja bem, a preocupação do Senhor Jesus para eles é mostrar-lhes de que os acontecimentos precisavam ser vistos à luz daquilo que era profético. Porque, vamos meditar, eu queria ilustrar aqui com vocês. Pegaram Jesus, pegaram um homem chamado Barrabás. Jesus e Barrabás. Jesus, um homem pregando amor, amai os vossos inimigos, pregando o reino de Deus, mostrando como é o reino de Deus, e ao lado dele um homem que acabara de fazer sedição. O que é isto? O homem que se revoltava contra toda a autoridade. Por isso que ele estava preso. Da mesma forma, um homem que havia cometido homicídio. Olha a comparação. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós escolhemos. Porque entre esse homem malfeitor e o homem benfeitor, o povo escolheu Barrabás. Pouco antes, o povo escolheu Barrabás. Solta Barrabás. Não é isso? Então, meus amados,
não cabia na cabeça daqueles discípulos. Alguma coisa estava errada. E o que o Senhor Jesus os chama a atenção é porque todos esses acontecidos, Deus estava no controle. Assim como hoje, Deus está no controle. Não quero entrar em pormenores, mas nós recebemos ainda hoje, né, pastora Maria, um vídeo, né, mostrando os ensinos que estão aí em escola, quanto é lugar que vocês possam imaginar, para os nossos jovens. Ensino que se tornou normal para o homem, mas que agride a sua palavra, agride os mandamentos de Deus, ao ponto que a palavra está se cumprindo, mas se cumprindo mesmo. Como você, eu, podemos entender que o homem nessa última hora, sem Deus, ele enlouqueceu. Levantamos dia deste, para encerrar, levantamos dia deste e nos deparamos com uma notícia. Para nós servos, nós entendemos que é o cumprimento profético. O desafio para nós é viver o profético, que aí nós conseguimos entender o que está acontecendo no mundo. Vamos à notícia? A noite inteira, um homem trocou tiro de dentro de casa com policiais do lado de fora, tiro para cá, tiro para lá. Resultado, ele mata o pai de 74 anos, ele com 46 anos, ele mata o pai de 74 anos, ele atira na mãe 3 tiros, ela foi hospitalizada, sabemos, né? Ele mata o irmão dentro da casa, ele vai atirando, trocando tiro, ele mata um policial, um filho de 3 meses, e mais aproximadamente de 6 a 9 pessoas feridas. Eu pergunto para vocês, aquela família precisou sair de dentro de casa para enfrentar a violência? Nós temos que tomar cuidado, porque o mal pode estar dentro da nossa casa e nós precisamos repreender isso. Nós precisamos convidar Jesus para entrar no processo de nossas vidas. É triste, mas está se cumprindo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, nós estamos vivendo o último dia profético, e o amor de muitos se esfriaria. O que nós estamos vendo é isso. Como o amor está escasso. Quando alguém fala com a gente na rua, bom dia! Vocês não sentem uma alegria imensa? Porque é muito raro. Às vezes eu estou aqui na grade, aqui em frente à minha casa, pastor Maria. A pessoa passa, aí olha para a gente, olha, e passa direto. E às vezes, quando você olhar um pouquinho a mais, tanto eu como ela, bom dia, boa tarde, a pessoa se surpreende, não é? Fica até preocupado, mas é porque nós estamos vivendo esse tempo. E o Senhor Jesus, ele diz assim, vocês estão demorando muito para entender aquilo que é profético. E aí, o louvor que nós cantamos um pouquinho antes da palavra, diz que o Senhor Jesus, quando estava chegando em Emaús, o Senhor Jesus fez como que ia embora. E eles, na mesma hora, falou, fica, Senhor, fica conosco, à noite, está aí. A vontade nossa sempre é convidar o Senhor Jesus. Fica conosco. E Ele entra. E ali, eles vão cear. E o Senhor Jesus,
ele pega ali o alimento, e quando ele o abençoa, diz assim: Pai, graça te dou. Na mesma hora, descortinou diante deles Jesus revelado. E eles ainda falaram um pouco antes, dizendo o seguinte: olha, nós ouvimos que ele já ressuscitou, e já é o terceiro dia, nós ouvimos que ele ressuscitou. E hoje eu quero dizer para você, você não só ouviu, mas você sentiu que Jesus está vivo. E o que é melhor, há uma expectativa de que ele vai voltar. E ele vai voltar para levar a sua amada igreja deste mundo, porque ele diz: olha, vocês não são deste mundo, por isso que o mundo os odeia. Assim como do mundo eu não sou, por isso o mundo me odiou. Louvado seja o nome do Senhor. Desafio para você e para mim hoje, mais uma vez, mantenha os seus olhos fixos no profético, porque é exatamente o profético que vai se cumprir, e esse cumprimento é de vida e de vida eterna. Estávamos dizendo, já encerrando, para uma irmã, esses dias, numa orientação para ela, eu estava dizendo, não é? Para a irmã, de que a nossa esperança, nada é mais aterrador para nós do que a morte. Alguém disse assim: para tudo tem um jeito, menos para a morte. Nós já dizemos, para tudo tem jeito, inclusive para a morte. Porque a morte para nós é o processo. Esse corpo vai, o espírito vai para Deus, e nós teremos um corpo muito mais maravilhoso do que este, que não ficará doente, não envelhecerá, não terá barba branquinha, né? Não terá, né? Então é a nossa esperança. E aí nós dizemos o seguinte, ó, eu respondi para ela em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14, assim que o meu projetor acordar, vai ser postado ali, se pensa que não, vai ser, tá bom? 20, 14, Apocalipse 20, 14, a palavra diz assim: e a morte e o Hades, quer dizer, o inferno, foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte do lago de fogo. Então a morte, pastor Carlos, você está dizendo que a morte morrerá? Sim, não haverá mais morte. E aí, né, 21:4, Emanuel, o mesmo Apocalipse, 21:4, olha o que nos aguarda para terminar. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Eu sei que você vai ficar triste, não vai poder chorar mais. Não vai mesmo não. Tá? E não haverá mais morte. Nem haverá mais pranto. Você que gosta de chorar todo dia como eu, não vai chorar mais não. Tá bom? Eu choro por causa de tudo. A vez a pastora Maria chega para mim e fala assim: ah, você não é muito bonito, não. Eu choro. Brincadeira, tá? E nem lamento, nem dor, porque isso são coisas primeiras, já passaram, e agora tudo é plena paz, plena luz. Que o Senhor os e nos abençoe. Eu despeço cada um com a paz gloriosa do Senhor Jesus, dizendo de que até aqui nos ajudou o Senhor. Deus nos abençoe.